Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, se você tá ouvindo esse podcast hoje, dia 1º de novembro de 2024, quer dizer que esse final de semana vai rolar o Londrina Horror Story, um evento de terror que vai acontecer em Londrina, aqui no Paraná, e eu vou estar lá, participando desse evento. Vai ser um evento bem bacana, cheio de coisa diferente pra ver, coisas relacionadas ao terror, então assim, se você estiver por lá, estiver por perto ou quiser ir para um evento legal, eu recomendo que você vá, porque você vai ser bem recebido e vai se divertir bastante, com certeza. Lembrando também aqui que o podcast ele é mantido por patrões, então se você quiser apoiar o podcast, você pode acessar o Apoia-se, o Catarse ou o Patreon. Esses são os 3 modos diferentes que você pode acessar para apoiar o podcast. Então chega de conversa por enquanto, que eu tenho uma viagem para fazer para Londrina. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Não existe livre-arbítrio. Essas foram as primeiras palavras que li na minha vida. Eu acordava com elas todos os dias por muitos anos. Estavam escritas em uma placa pendurada acima da fileira de camas do celeiro onde dormíamos. Eu não tinha memórias de antes da fazenda, eu presumi que tivesse nascido lá. Nenhuma das crianças ali sabia por que a gente estava naquele lugar ou de onde a gente tinha vindo. Ninguém sabia sequer há quanto tempo estávamos na fazenda. Algumas crianças envelheciam, outras não. Não me lembro de muito, mas é isso que acontece quando não te dão muito para lembrar. Lembro de estar sempre com fome. Recebíamos 3 pequenas refeições por dia, mas antes de cada uma, o diretor Hanon Zinon fazia questão de nos mostrar ele pingando algumas gotas de um líquido transparente de uma garrafa marrom sem rótulo na comida. Depois, ele se servia atrás de uma porta de aço e deslizava as refeições por uma janela, de modo que você nunca sabia se sua refeição estava envenenada. A maioria de nós ficava relutante, evitando a comida. Ninguém queria ser o primeiro a comer. Não depois de ver várias crianças ficarem azuis e morrerem, depois de escolherem a refeição errada. Muitos mal tocavam na comida. Eu nunca comia do meu prato. Eu vasculhava os restos limpos no lixo. Comi 4 corvos, eles são tão horríveis quanto parecem, e imitava Renfield comendo moscas, formigas, dentes de leão, baratas, trevos, tatuzinhos, qualquer coisa viva e minimamente comestível. Eu guardava as aranhas. Eu tinha um lugar especial para elas. Os 20 meninos e 30 e poucas meninas trabalhavam nos campos que forneciam toda a comida para a fazenda. Um velho composto de madeira cercado por arame farpado alto e pelos bosques ao redor. Além disso, o deserto. Mesmo sem refletores ou guardas, a fazenda era mais inescapável do que uma prisão. A cada poucas semanas, o diretor Zinon nos levava até a beira de sua fazenda, onde soprava um estranho apito de latão. Pastores alemães ensandecidos saíam da vegetação rasteira, como se estivessem esperando o chamado dele. Bocas espumando e dentes rangendo no arame farpado enferrujado, ameaçando entrar e nos devorar enquanto o diretor sorria friamente e falava com um tom que soava como tiros distantes. Eles são velhos cães de guarda que enlouqueceram. Aprendi com um de vocês como treiná-los para que obedeçam apenas a mim. E se vocês correrem, eles vão matar vocês ou fazer com que desejem ter ficado aqui comigo. A fazenda não oferecia respostas. Poucas pessoas apareciam. Alguns caminhões de entrega, um ônibus prisional, um Thunderbird de janelas escuras que rugia com uma turbina poderosa, como se tivesse motores de foguete debaixo do capô. E eles só lidavam com o diretor. A única pessoa a sair era quem era acompanhada com o motorista do Thunderbird. Corria um boato de que não éramos realmente crianças, de que o diretor Zinon era um demônio que nos criou a partir de sangue e cinzas. Nunca ousávamos falar com o diretor e fazer perguntas era impensável, pois uma pergunta significava um toque de sua mão dura e cruel. Uma mão que fazia o ar ao redor virar uma almofada de dor que latejava na sua pele mesmo que ele encostasse apenas de leve. Mas acima de todos os envenenamentos, o trabalho exaustivo e a luta por comida, o que mais temíamos eram as noites. Estar exausto de tanto trabalhar nos campos o dia inteiro não era suficiente para superar o medo de dormir. Quando a escuridão caía e o ar ficava parado,
Ouvíamos os passos rangentes do diretor que apareciam no centro do celeiro sem aviso. Às vezes o ouvíamos caminhar sobre o telhado, subindo as paredes, no teto. Se eu fecho os olhos, ainda consigo ouvir sua respiração. Uma respiração agonizante, semelhando ao chiado de um porco, que sugava o ar em uma exaustão gutural. A respiração e os passos davam voltas e mais voltas, até que ele ouvisse alguém chorar. E quando ele ouvia, a pessoa era levada com o último grito junto com o diretor. A criança desaparecida voltava ao seu beliche pela manhã, marcada de novas cicatrizes. Às vezes um dedo manchado de vermelho e roxo, outras pontos negros impressos no corpo. Nunca falávamos dessas marcas a ninguém. Tínhamos medo que o diretor ouvisse e nos desse cicatrizes para combinar com aquilo. Às vezes ele tocava você com a palma inteira da mão, deixando uma marca rugosa e dolorosa como ferro quente. Eu tinha algumas marcas também, mas me considerava sortudo por ter apenas algumas, tanto quanto sabia, na verdade. Eu era um dos 4 meninos e 5 meninas que limpavam a casa do diretor, a casa principal. Eu limpava os banheiros e esvaziava a fossa usando um balde e uma corda. Certo dia, ao esfregar o mofo, vi algumas tábuas soltas no teto acima do banheiro. Enquanto eu me equilibrava no parapeito da janela, elas ficavam bem acima do vaso sanitário. Então, eu comecei a ter uma ideia. Essa foi minha vida por vários anos. Eu juro que poderia ter contado ao menos 25 invernos, mas não tínhamos como marcar o tempo, nem mesmo pela idade. Às vezes, víamos uma criança que parecia ter uns 13 ou 14 anos reverter para metade dessa idade. O tempo não fazia sentido na fazenda e eu sabia que não conseguiria sair apenas se esperasse. Acordei certa manhã com a marca ardente da mão do diretor no meu braço e um plano embaçado pela fome surgiu na névoa da minha mente. Fui ao lugar especial, perto das fossas onde eu guardava todas as aranhas viúvas negras que encontrava. Eu as mantinha atrás de um tijolo falso ao lado da casa do diretor, onde uma vez juntei 8 delas e descobri que as viúvas negras eram canibais quando agrupadas. Só as mais fortes sobreviviam. Fiz várias competições até reduzir 108 viúvas negras a 26 das mais venenosas, frenéticas e prontas para atacar. Fui picado apenas 2 vezes e cheguei perto de uma morte agonizante nas 2. Sabia que uma mordida não derrubaria um monstro como Xenon. Eu estava pronto para colocar o último estágio do meu plano em ação quando tudo mudou em um dia frio no início de dezembro, quando o helicóptero preto, como o Thunderbird, sobrevoou a fazenda. O diretor enlouqueceu. Envenenou metade das refeições no dia seguinte ao helicóptero e depois do café da manhã nos levou até o lado de fora e fez uma fila em frente ao galinheiro. Ele começou a nos levar um por um para dentro. Alguns se juntaram a mim e fugiram. Pelos gritos, parecia que ele pegou a maioria dos que correram, mas não me pegou. Passei muitas noites fantasiando sobre esse momento, quando não estava ouvindo seus passos ou sua respiração doentia. Coloquei as viúvas negras em uma caixa de bombons de madeira velha que achei em uma pilha de lenha, perfeita para manter cada uma trancada. Subi pelas tábuas do chão e me escondi no espaço acima do banheiro. O diretor poderia até não dormir por causa de sua paranoia, mas todo monstro precisa usar o banheiro em algum momento. Já estava escuro quando ele chegou com sua vela. O som de abaixar as calças e seu grunhido mascararam o barulho que fiz ao abrir a tampa da caixa com 26 pesadelos e despejei as aranhas sobre o diretor. Minhas belezuras o morderam assim que pousaram nele. O terror da fazenda, o demônio Ranon Xenon, ficou curvado sobre o vaso. Olhos inchados, boca trancada num grunhido aterrorizado enquanto espasmos somavam seu corpo. Antes que seus olhos se fechassem, ele viu meu rosto de 7 anos espiando pela abertura no escuro. A criança desaparecida. O diretor começou a rir. Eu sabia que isso poderia acontecer. Não existe livre-arbítrio. Está tudo bem. Eu vivi 10.000 anos. Vivi seus verões felizes, casamentos maravilhosos, sucessos. Sua vida foi linda. É por isso que... Ele esmagou algumas aranhas que rastejavam ao redor do seu rosto, mas eu sabia que estava quase morrendo. Você e eu somos fantasmas agora. Foram suas últimas palavras antes de sua respiração parar. Esperei 4 horas antes de sair. As aranhas tinham ido embora. O helicóptero voltou com uma equipe armada pouco antes do amanhecer. Eu fui o único sobrevivente da fazenda. O chefe da operação era Clinton Moxley, investigador-chefe do Bureau de Recuperação Segura. Ele me adotou e me deu o nome de Howard, dizendo que me conhecia de algum lugar. Ele também disse que conseguiu me encontrar graças a rastreadores injetados em mim antes que eu fosse para lá. Eu nunca soube que os tinha. Contei ao meu novo pai o pouco que sabia. Ele corrigiu algumas coisas.
Ele me disse que ele escolhia as vítimas que tiveram boas vidas. Meu novo pai explicava enquanto me colocava para dormir. Ele disse que sua existência é a maior evidência de que o tempo é uma dimensão física, algo que existe e pode ser moldado e roubado. Ele viveu seus anos em apenas alguns segundos. Acreditamos que ele é responsável por mais de 100 mil crianças sem teto em todo o mundo. Outro jovem humano com uma linha do tempo frágil, envelhecida e desgastada. Perguntei ao único pai que conhecia por que ele tinha me adotado. Ele me levou ao banheiro principal onde havia um espelho duplo e pediu que eu tirasse a camisa. Ele me olhou e disse que me adotou porque ele me devia isso. Ele disse que eu já tinha sido um homem velho, um homem chamado Howard, e que eu era parceiro dele no departamento. Ele disse que eu fui enviado àquela fazenda sozinho para tentar fechá-la. Ele disse que ia garantir toda a ajuda que eu precisasse para me lembrar. E esperava que eu lembrasse de algo do meu passado sozinho, mas via que o diretor também tinha entrado na minha mente. Eu olhei para trás usando os espelhos para ver minhas costas pela primeira vez cobertas de marcas de mãos. Isso aconteceu há muitos anos. Fiel às palavras do diretor, desde então eu era um fantasma entre os vivos. Dormir era difícil, principalmente agora. Nas últimas noites, eu tenho ouvido tantos passos quanto a respiração ofegante do diretor ao lado da minha cama. Meu pai nunca disse que encontraram o corpo do diretor. Eu sei que ele quer a fazenda de volta. Ele me quer de volta. Ele quer todos os seus filhos de volta. Before their time, freedom's cries, an endless climb. Filling fields, faces full of dread, kidnappers' hands, a touch of lead. Age by age, it drains their light, fading youth lost in the night. Farmer chains where dreams do die, stolen years beneath the sky, grown too old before their time. Freedom's cries, an endless climb. No escape from this cursed land. Life slips through his cruel hand. Every touch, a thief of breath, a living grave, a slow